Hoje nós vamos apresentar o caso de uma paciente operada de cirurgia bariátrica. Essa senhora tinha aproximadamente 100 quilos. Há 23 anos atrás, tinha hipertensão, diabetes, fumava, tinha um quadro de ansiedade, dormia muito mal. Ela foi nos encaminhada pelo seu generalista com a finalidade de ser avaliada para a possibilidade de um tratamento cirúrgico de obesidade. E de fato foi realizado. Agora nós vamos conversar um pouquinho mais com ela. Eu começaria perguntando a você, dona Doraci, quais são os aspectos nesse período de 23 anos que você colocaria em destaque para evidenciar o sucesso da cirurgia de obesidade que você fez? A acolhida que eu tive, porque até então, desde os meus 11 anos de idade, eu sempre fui gorda e sempre tive rejeições. Então, a possibilidade dele estar me tratando, dele estar me cuidando, foi o que fez eu me manter assim, sem depressão, sem problemas com roupa de vestir. Se eu tenho alguma coisa, eu ligo, falo com ele e faço as recomendações corretas. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer quando faz uma bariátrica, né? A gente tem que pegar e cuidar muito da alimentação, como também da cabeça, porque se não cuidar da cabeça, o estômago sofre também. E o que tem sido fundamental para você manter a qualidade de vida ao longo desses anos? A consideração da pessoa e a mente da gente, né? É o se gostar também, porque a gente tem que se gostar também, porque se vem fazer uma cirurgia, a gente já passou por muita coisa lá atrás, né? E eu acho que esse é o importante de você se gostar e procurar fazer tudo certinho como o seu médico manda. Então é isso que eu acho que vai fazer um bom acompanhamento e manter o peso como eu estou mantendo. Algumas questões sobre percepção corporal, composição corporal. Como que você consegue destacar o relacionamento com a sua percepção corporal, com a composição do corpo, digamos assim, perda de gordura, necessidade, manutenção de massa muscular, capacidade de movimentação e outras atitudes importantes na sua vida? Bem, foi uma coisa assim bem engraçada que eu até chamaria a atenção de uma coisa, porque eu não tinha pijama, porque na época não existia roupa plus size, né? Existia só roupas muito generalizadas que a gente mesmo teria que fazer, né? Então, quando eu só de pijama no hospital, eu não podia ver muita coisa. Mas quando eu ia tomar banho, eu já sentia, tanto pelas lingerie vestindo, eu já sentia que estava mais solta. E uma das coisas que eu fiz, que o doutor nem sabe, mas a minha irmã foi ficar comigo e estava muito frio. E eu pedi a ela que ela tirasse a bota, porque as minhas botas não entravam na panturrilha, e calçasse em mim. E calçou, a bota entrou e ainda sobrou. Então eu disse, foi uma felicidade muito grande. E daí eu só vim comprando. Chegava um dia, eu tinha que comprar uma roupa menor. Chegava outro dia, eu tinha que comprar uma roupa menor. Isso foi a coisa mais maravilhosa que pôde existir na minha vida. É importante a gente sempre ressaltar que a cirurgia de obesidade dá para o paciente sempre bastante autonomia para fazer coisas simples da vida, do dia a dia, como abaixar-se, buscar alguma coisa em algum lugar mais difícil, ter movimentos mais elásticos. Então, e dentro do próprio vestuário, a capacidade de se vestir. Como que você pode definir essas situações? Quando eu era gorda, eu sentia alguma dificuldade para fazer alguma coisa, para baixar, ou para pegar, ou para alcançar alguma coisa. E com o emagrecimento, né, da cirurgia, foi maravilhoso, porque daí assim mesmo, aí eu pude mais me expor mais do que eu já me expunha, né, para fazer as coisas. Então foi mais gratificante ainda.
Hoje eu sei que você mantém ainda um programa de hidroginástica, é isso? Sim, e agora vou entrar com uma musculação também. Um dos pontos muito importantes no paciente obeso são os problemas com o sono. Pacientes obesos costumam não dormir bem, ou dormem e muitas vezes não se percebem que estão dormindo mal. Como é que você percebeu a qualidade do seu sono depois da cirurgia? E como é que você passou a observar a sua qualidade de descanso depois de ter emagrecido com a cirurgia de obesidade? Eu tinha que tomar muitos remédios e às vezes não dormia. Eu passava as noites antes da cirurgia, né, comendo um pote de 2 quilos de sorvete, eu comia numa sentada, né? Então, e não dormia, não tinha como o sono vir, mesmo sendo medicada, mesmo tomando vários remédios. Não era um, não, eram 2, 3. E depois, nada, eu deitava, eu dormia. De vez em quando tem que tomar alguma coisinha, mas, né, já pela minha idade, mas é uma coisinha mais simples, mas sempre me sentindo muito bem. Nunca tive problema em relação a essas coisas. Bastante interessante, então a gente talvez resumir que esses 23 anos você nunca deixou de fazer atividade física, melhorou a qualidade de sono e fez um upgrade no seu vestuário e no seu manequim. Verdade. Não, se eu já me gostava gordinha, né, com os 95 quilos, agora eu me amo de verdade. Então eu tenho prazer em ir comprar uma maquiagem, em comprar uma blusa, em comprar um sapato, sabe? Então eu tenho muito prazer, porque antigamente eu chegava nas lojas e dizia assim, não tem o seu número. Eu disse, mas eu não perguntei se era para mim. Eu disse, e agora eu não preciso fazer isso. Eu só chego, peço, né? E às vezes peço até número maior. Daí eu vou experimentar, tem que pedir um menor. Uma das coisas mais importantes que existe na cirurgia bariátrica é a capacidade de reduzir o apetite do paciente. E ela de fato faz isso, porque na cirurgia bariátrica a gente retira ou diminui a área total do estômago envolvido na digestão e com isso o paciente se sacia mais precocemente. Como é que você percebeu, dona Doraci, a diminuição da sua fome em relação ao processo que você tinha anterior da cirurgia? Como é que foi o seu comportamento pós-cirurgia? Antes eu não sentia fome, eu comia assim, vamos dizer, já por uma gulosa, sabe? Porque eu nem estava sentindo fome, mas eu comia porque eu achava, não vai emagrecer mesmo, eu já fiz quanto tratamento, né? Isso não vai fazer efeito, porque eu tomava várias medicações e não fazia efeito, era o sanfona, né? Engorda, emagrece, inclusive perdi uma cirurgia plástica, né? Mas engordando, agora já está bem melhor, agora já está, porque mantendo peso, né? Então, fazendo esse tipo de coisa, a felicidade que dá na gente e o cuidado do doutor e a gente fazendo as coisas que nos é dita, né? Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, hoje, quando você sente fome, é fome de verdade. Sim, às vezes eu até comento, né? Nossa, mas hoje eu não comia, será que eu tô com fome? Será que nada? Aí eu fico pensando primeiro, me avaliando para ver se é fome ou se é só por horário do jantar, horário do almoço. Então eu fico me avaliando se eu tenho essa fome mesmo. Como que a senhora também consegue observar o seu comportamento desde que a senhora nos procurou e a nossa equipe até o presente momento? Bem, esse foi uma coisa assim bem maravilhosa, né? Porque eu era fumante, né? Então eu fumei há 31 anos e por causa dessa situação eu fumava mais ainda. Por eu ser gorda eu fumava mais ainda, né? Era um escape para não comer. Então eu fumava. E nesse meio tempo que eu comecei a vir a fazer o tratamento, a fazer os exames, né? Eu simplesmente diminui o cigarro. Inclusive minha mãe na época achou,
nossa, mas você fumava tantas carteiras de cigarro, agora você está fumando bem menos, né? E foi uma coisa que foi fabulosa para mim, eu fazendo os exames e diminuindo o meu cigarro. Tanto é que no dia da cirurgia, eu fui fumando da minha casa até o hospital, fumei mais um cigarro, abri a carteira de cigarro, fumei 2 cigarros e nunca mais eu pus cigarro na minha boca. Então, são coisas que já pela cirurgia e pela situação, eu me sentindo muito amparada. Dona Doraci é mãe de 2 filhos, tem netos. Eu gostaria que a senhora fizesse assim uma observação, né? O que a senhora ganhou de qualidade de vida em relação à disponibilidade de poder atender não só a sua família, mas também ao seu trabalho, que a senhora sempre se manteve ativa durante esses 23 anos. Que a gente tem que viver e viver bem vivido. Então eu acho que as pessoas têm que fazer o que é certo, o que os doutores mandam a gente fazer, né? E olha, não tem coisa, depois dos meus filhos, né? Tenho um casal de filho, um casal de neto, eu disse, a cirurgia, apesar de ter sido antes dos meus netos, foi a melhor coisa da minha vida. E hoje, se me mandasse o doutor falar, ó, vamos ter que fazer a cirurgia. Vamos, estamos lá. Temos muitos pacientes que nos acompanham, como a dona Doraci. A experiência com cirurgia de obesidade nós temos desenvolvido ao longo de aproximadamente 30 anos. E casos de sucesso como ela são muitos. E para que você possa ter intimidade como que são os casos de sucesso e como que seriam os acompanhamentos ao longo dos anos, entre em contato com o nosso serviço, faça um contato com o nosso Instagram e nós estaremos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigado.